Maria olha para o marido, com aquele tom nostálgico. Ela fala das filhas, que agora vivem independentes, tão distantes, na cidade grande. Apesar das dificuldades, elas se casaram bem, e parecem felizes de verdade. Gomercindo, sempre cético, não acredita muito. Mas Maria completa, cheia de esperança. Sabe o que o Matel me contou hoje? Ele e a Rosana estão tentando ter um filho. Parece que finalmente se entenderam. Gomercindo solta uma risada debochada. E provoca, com o machismo de sempre. Então vamos ver. Quem engravida primeiro? Maria, ingênua, entra na brincadeira. Você está louco para ver uma criança correndo por aqui, não é? Ele corta na hora. Com dureza. Desde que seja homem. Quero um neto forte. Um varão. Já que você nunca foi capaz de me dar um filho homem sequer. Maria respira fundo. E responde à altura. Ou talvez, você é que não procurou do jeito certo. O clima pesa. Os dois disfarçam. Mudam de assunto rapidamente. Nesse momento, Maté entra, visivelmente cansado. Gomercindo pergunta por Bartolomeu. Ele responde, aliviado. O homem está melhorando. Maria o convida para jantar. Mas Maté, exausto, sem fome nenhuma, pede desculpas e vai direto para o quarto. O casal se olha, preocupado. Será que ele pegou a terrível febre? Enquanto isso, Rosana não contém a impaciência. Questiona a irmã sobre o marido sempre chegar tão tarde. Ela responde calma, dizendo que é normal. Ele vive cercado dos amigos bacharéis, influentes e faladores. As duas seguem conversando sobre a vida fútil das esposas burguesas, presas em casa, ansiosas pelos maridos ausentes. Na sala de jantar, todos esperam Augusto. Altino elogia a comida de Paola. E ela, orgulhosa, diz que aprendeu com a avó e a mãe, ainda lá na distante Itália. Augusto insiste que precisa ir embora. Mas Paola protesta, com drama. Vai me deixar sozinha? Vai me ofender desse jeito? As irmãs continuam esperando. Rosana, faminta, implora para jantarem logo. Mas a outra insiste. Espera só mais 10 minutos. Por favor. Enquanto isso, no quarto, Gomercindo entra decidido. Começa a tirar a roupa, devagar, e provoca. Vai ficar só olhando? Maria, com um olhar malicioso, responde. Depois de tantos anos, qual o problema de eu admirar? Ele se surpreende. Quer que eu apague a luz? Ela encara firme. Não. Ele pede que ela deite. Maria se acomoda, ansiosa. E solta, tímida. Deve estar pensando que eu perdi a vergonha, não é? Ele responde sincero. Não, só achei estranho. Maria então mostra uma camisola antiga. É a mesma da nossa primeira noite juntos. Gomercindo ri alto. Não acredita que ela ainda guarda. E que ainda serve. Maria fica visivelmente decepcionada. Ele pergunta curioso. Por que essa camisola hoje? Ela, emocionada. Foi o beijo que você me deu de manhã. Aquele simples beijo na testa. Me lembrou da nossa primeira vez. Gomercindo se cala. Reflete sobre como sempre foi frio com ela. E como um gesto tão pequeno significou tanto. Ele a abraça forte. Ela se aconchega e chora. E os dois, entre lágrimas e risos, começam a discutir como todo casal antigo. Quem procura quem? Quem foge de quem? Na cama e na vida. Maria finalmente admite a vergonha que sempre sentiu em procurá-lo. E diz firme que agora não tem mais nada a esconder. Eles se beijam apaixonadamente. Um beijo intenso, cheio de desejo. Gomercindo vai acender a luz. Mas Maria, com ardor, o segura. Eu te quero, como nunca antes. Enquanto isso, Juliana recebe um carinho terno. O marido passa a mão na barriga crescida. E se emociona ao sentir o bebê mexer com força. Ele promete, com a voz embargada. Nunca vou te deixar sozinha. Nunca desamparada. Trocam juras sinceras de amor eterno. Na casa vizinha, Maté está sentado ao lado da cama de Bartolo. O amigo desperta, confuso. O que você faz aqui, a essa hora? Maté responde sereno. Estou cuidando de você.
Sua esposa precisa descansar um pouco. Bartolo, ainda tonto, pergunta aflito. Que dia é hoje? Que horas são? Matteo acalma, quase filosófico. Isso não importa, amigo. Você está renascendo para a vida. Bartolo, homem simples, acostumado à dureza. Ri aliviado. Já pensa ansioso em voltar ao trabalho no dia seguinte. A esposa entra correndo, radiante ao ver o marido acordado. Ele, sorridente, diz que está morrendo de fome. Ela se emociona. Eles se beijam carinhosamente. E todos riem, tomados pela alegria. Enquanto isso, Augusto passa a noite fora. De madrugada, quando o céu ainda é escuro, Rosana encontra a irmã, esperando por ele na sala mal iluminada. Preocupada, ela pergunta: ele sempre faz isso com você? A irmã, resignada: às vezes acontece. E não vou perguntar nada. Não quero saber onde esteve. Rosana envolve com carinho. E sussurra sozinha, decidida: então eu vou descobrir a verdade. Eu vou saber o que está acontecendo. Pouco depois, Leonora chega animada. Conta que Bartolo está se recuperando bem. Maria sorri, aliviada, e libera a moça das tarefas da casa. Cuide apenas do seu marido. Isso basta. Angélica, ainda esperançosa, diz à irmã: talvez ele esteja na fazenda com o pai. Talvez nem saiba que já chegamos à cidade. Rosana olha desconfiada. Mas Angélica disfarça, desviando o assunto. Sugere que saiam para passear, conhecer melhor a cidade. Rosana, prudente, insiste: vamos esperar Augusto chegar primeiro. Angélica concorda. De repente, Juliana entra aflita. Ele está lá fora. Aquele homem misterioso está parado no portão outra vez. Enquanto isso, Francesco conversa com Altino. O tema: a crise do café que arrasa a região. Altino reclama do governo e chega a defender, com nostalgia, a volta da monarquia. A conversa esquenta. Ele garante que não é simples reclamação. E lembra, com tom grave: há quem queira fundar um centro monarquista organizado. O clima fica tenso. A política começa a ferver na cidade. Francesco ironiza com sarcasmo: vai ver, a tal república maldita também é culpada pela febre amarela que devastou as fazendas. Marco Antônio provoca ainda mais, debochando sem pudor: senhor Altino, o senhor é mesmo monarquista convicto? Eles caem na risada, de forma descontraída. Augusto finalmente chega em casa. Fica surpreso. De verdade. A esposa já estava lá. E trouxe a irmã junto. Angélica pergunta com delicadeza, mas também com desconfiança: por que você não voltou ontem à noite? Ele responde rápido, tentando acalmar: pois é, meu amor, eu fiquei cuidando do meu pai. Ele apareceu de repente em São Paulo, fugindo da febre terrível. Acabei dormindo com ele no hotel, por conveniência. Mas isso não importa agora. O que importa é ver vocês aqui, seguras. Isso me dá uma alegria sincera. Depois, se volta para a cunhada. Como já disse antes, seja bem-vinda à nossa casa. Augusto vai tomar um banho demorado. Angélica suspira aliviada. Vira-se para a irmã e confessa: eu estava completamente enganada nas minhas suspeitas. Enquanto isso, Gomercindo conversa pensativo com Matteo. Diz que talvez Bartolo não tenha realmente pego febre amarela, já que se recuperou rápido demais. De repente, muda o tom. Conta que a esposa comentou animada: ele e Rosana estão se entendendo melhor, e até pensam seriamente em ter um filho. Matteo confirma, meio tímido: o sogro fala sem rodeios. Confesso que nunca gostei muito desse casamento. Mas, conhecendo você melhor, talvez eu esteja mudando de opinião. Matteo, emocionado, responde: eu também estou começando a gostar de você, sogro. Em outro canto, Leonora abre o coração com a patroa. Conta feliz da vida sobre a recuperação milagrosa do marido. Diz que ele é um homem bom, trabalhador, e agradece, com emoção, chamando a patroa e o marido de pessoas generosas, extraordinárias. Mari agradece com humildade. De repente, surge o menino fofoqueiro, provocando: bem diz o ditado, erva ruim,
nem a geada mata. Bartolo não entende. O garoto insiste, malicioso. Italiano é gente ruim mesmo. Se fosse escravo, não tava tomando sol à toa. Bartolo perde a paciência. Manda o menino embora, furioso. Fica resmungando, indignado com a insolência. Enquanto isso, Juliana fala baixinho com Damião. Conta, preocupada. Aquele homem suspeito estava procurando você de novo. Damião fica sério. Explica que se trata do capitão do mato da fazenda e que ele estava desesperado atrás da própria irmã. Revela, com dor. A irmã já tinha tido filho, mas o escondeu para não entregar ao cruel dono da fazenda, como tinha prometido. O clima pesa. De repente, surge Antenor no portão. Aparece de forma assustadora, quase como um fantasma. Damião respira fundo e diz com coragem: chegou a hora. Eu vou enfrentar esse diabo de uma vez por todas. Ele insiste com firmeza. Não sei onde a Nana está agora. Mas Antenor não acredita. Olha fixo, desconfiado. Não revela claramente por que a procura com tanta obsessão. Quando Damião o chama de feitor, quase cuspe a palavra. Antenor se incomoda de verdade. Responde duro: nunca mais me chame assim. Nem de capitão do mato. Nesse instante, Juliana aparece em silêncio atrás de Damião. Antenor se agita, mas disfarça. Diz que veio em paz. E pede, quase respeitoso: me dê um pouco de privacidade. Mas não consegue esconder o olhar intrigado para Juliana. Conta, surpreso, que foi mandado embora da fazenda. Tudo por causa de um italiano misterioso, que veio com ela no mesmo navio. Damião tenta mudar de assunto. Nervoso, pergunta de novo, firme: o que você realmente quer saber da Nana? Antenor diz com aparente sinceridade: só quero saber se ela está bem. Se teve o filho com segurança. Se é menino ou menina. Damião, sem pensar, responde por instinto. E se arrepende na mesma hora. Antenor se aproveita. Pressiona. Então você precisa me dizer onde ela está escondida. Damião encara firme, desafiante. E quem vai me obrigar a falar? Antenor fala calmo, quase manso. Eu não vou obrigar você, Damião. Nem posso, pela lei. Mas lhe peço, de coração. Onde posso encontrar sua irmã? Enquanto isso, Juliana comenta baixinho com a empregada. Diz que aquele homem estranho está atrás da irmã fugida de Damião. Mariana escurece o olhar. Conta, sombria. O pai da dona Janete tinha muitos negros cativos, e judiava cruelmente deles. De mim. E da minha pobre mãe também. Ela hesita. Mas continua. Não devia te contar isso, Juliana. Mas os escravos daquela fazenda maldita, que o senhor Francesco herdou, diziam que preferiam ver o próprio diabo a encarar aquelas duas. Mariana se arrepia só de lembrar. Explica que as mucamas da casa grande sofriam ainda mais. Os homens não resistiam aos seus encantos. E as mulheres, tomadas pelo ciúme, as castigavam sem piedade. Ela conta, horrorizada. Um dia, a megera chegou ao ponto de cortar os seios de uma escrava, só porque achava que ela se engraçava com o marido. Juliana fica pálida, assustada, sem palavras. Enquanto isso, a conversa de Antenor e Damião continua. O ex-capitão do mato revela, admirado: a Nana foi corajosa. Teve a ousadia de enfrentar Dona Maria de frente. Disse que, se o filho fosse homem, entregaria para ela criar. Damião se emociona. Os olhos marejam. Responde firme: eu sei onde ela está. Mas só falo, se ela autorizar. Ele deixa escapar um detalhe precioso. O filho da Nana é um menino forte. Antenor promete, solene: pode confiar. Eu guardo o segredo absoluto. Do outro lado, Augusto aparece apressado. Preciso voltar imediatamente para casa. Minha mulher voltou. E está lá com a irmã esperando por mim. Paola explode de raiva. Não se conforma porque ele não vai ficar, nem para o almoço. Rosana, maliciosa, aproveita, provoca a irmã, percebendo bem que o marido dela ainda não voltou. Diz com ironia: que ingenuidade patética a sua. Homem não presta.
Angélica rebate na defensiva. O meu italiano também não vale nada, não. Rosana engole seco. Concorda. Amarga. Nem o meu italiano maldito. Enquanto isso, Altino almoça calmamente com Paola, no lugar do filho ausente. Com jeitinho. Tenta lembrar. Você sabe que não é a mulher oficial legítima, não é? Paola reage afrontosa. Olha direto nos olhos e dispara. Eu não preciso de papel nenhum para ser mulher de verdade do seu filho na cama. Na casa de Angélica, o clima é pesado. O almoço com ela, o marido e a irmã, é constrangedor. Rosana não perde a chance. Provoca o cunhado o tempo todo, deixando-o visivelmente desconfortável. Já Paola e Altino degustam tranquilamente um vinho encorpado. Ele pergunta curioso sobre a vida atual dela. Mas Paola desconversa, com malícia. Admite que não aguenta muito tempo a vida dupla com Augusto. Confessa, ardendo de ciúmes da outra. Altino tenta acalmá-la. Fala firme. Você sabe do acordo que fiz com seu pai. Tem que cumprir sua parte. E não criar confusão desnecessária. Mas Paola se descontrola. Grita. Ameaçadora. Se essa miserável se apegar a ele, eu mato. Em outro canto, Juliana confessa a Francesco sua preocupação. Está aflita com Damião. E com aquele sinistro capitão do mato, que insiste em procurá-lo. Francesco desdenha no começo, achando exagero. Mas aos poucos percebe a gravidade. Maria se aproxima, respeitosa. Pergunta se o patrão ainda precisa de Damião, porque ele pediu permissão para dormir fora. Francesco permite. Tranquilo. Juliana se emociona. Diz que passou a tarde inteira pensando em como o sogro é uma pessoa extraordinária. Eles conversam sobre os pais dela, sobre a amizade antiga e sincera que unia Francesco ao falecido. Juliana se entristece, lembrando a morte trágica dos pais. Conta os detalhes, ainda com dor. Francesco a consola como um pai. Diz que, para ele, Juliana é como uma filha legítima. De repente, Marco Antônio chega. Mostra o ciúme nos olhos. Mas se controla. Afinal Juliana estava apenas com o sogro. Enquanto isso, Rosana não dá trégua. Cutuca a irmã, perguntando sem parar sobre a demora do marido. Até que ele chega. Tranquilo, como se nada tivesse acontecido. Rosana pergunta casual. E o Altino? Augusto responde rápido. Ficou numa reunião política importante. Já irritado, pergunta direto. E você, Rosana, quando vai embora? Ela solta com sarcasmo. Quando passar o perigo da febre. Ele retruca, com sinceridade. Espero que seja logo. Na casa elegante de Francesco, a conversa esquenta a mesa. O tema: italianos e imigrantes. Relembram a Lei Áurea e toda a difícil transição do trabalho escravo para a imigração europeia. Comentam até o apelo do presidente do estado, Campos Salles, pedindo crédito urgente para trazer mais 60 famílias. Falam sobre a chegada de novos imigrantes. 60 mil. Para trabalhar nas lavouras. Marco Antônio comenta com firmeza. A Lei Áurea não foi bondade do Império, não. Foi conquista, foi luta heróica dos negros. Janete se irrita, preconceituosa. Reclama alto. Agora São Paulo está cheia de italianos barulhentos. Parece que a cidade é só deles. Francesco rebate orgulhoso. Estão por toda parte, trabalhando honestamente. O assunto muda. Comentam a saúde frágil do presidente Prudente de Moraes. Boatos correm de que o vice, Manuel Vitorino, pode assumir a qualquer momento. E, por baixo do pano, surgem rumores perigosos. Monarquistas que sonham em voltar ao poder. Marco Antônio fala sério. Há grupos monarquistas se organizando. E Altino parece simpático a essa ideia. Enquanto isso, na fazenda distante, Matel conversa com o sogro. Discutem se Bartolo realmente teve febre amarela. Concluem que não. O sogro decide, firme. É hora de chamar Rosana de volta imediatamente. Dá a ordem categórica. Amanhã você vai a São Paulo atrás dela. Sem falta. Matel protesta, nervoso. Mas eu não conheço nada da cidade grande. Lembram então que Angélica deixou o endereço de Augusto anotado.